Bom dia, turma. Bem-vindos aí a mais uma aula, certo? Na aulinha de hoje, vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? O capítulo 4, certo? Que a gente estava vendo, a gente finalizou, já viu tudo que tinha para ver, certo? Agora sim, a participação de vocês, né, mandando exercício não teve, certo? Como eu pedi, né, nas aulas, sempre deixava uma questão para vocês fazerem e me enviar, e ninguém me enviava, certo? Essas questões. Então o capítulo 4 a gente finaliza já, certo? Já viu o assunto completo lá, que tinha para ver. Ok? Em vez da gente ir para o capítulo 5, ok? Que eu estava verificando aqui, o capítulo 5, deixa eu vir aqui para a página. Estou usando aqui o livro. Capítulo 5 está na página 83, certo? Ele é referente a frações algébricas, certo? Então ele é um assunto assim que tem que ter muita atenção e exercitar, né? Para realmente entender o assunto. Como não está tendo uma participação grande, né? Nesse modelo de aula que a gente está à distância, certo? Então eu resolvi, como talvez a gente já volte, né? Às aulas presenciais. Então eu resolvi deixar o capítulo 5 para quando a gente voltar para a aula presencial, certo? Que aí eu posso tirar mais dúvida, acho que fica um interesse maior da turma, né? Na presencial. E a gente finaliza o capítulo 4 se tiver alguma dúvida também. E começa o capítulo 5 na aula presencial, certo? Que ele requer um pouco realmente mais de atenção e se exercitar, tá certo? Ali, para entender. Também ele é um pouco maior do que esse capítulo 6. O capítulo 6 ele é bem mais tranquilo, certo? Dá para vocês compreender bem melhor dessa forma assim à distância, né? E de todo jeito vocês vão ter que fazer exercício para entender. Mas ele é mais tranquilo, certo? Então, para tentar facilitar, a gente vai começar o capítulo 6. E ele é bem menor, tá certo? Bem rápido. A gente vai terminar esse capítulo 6, que ele é mais enxuto, ok? Do que o capítulo 5. E não vendo ali o capítulo 5, vendo logo aqui o capítulo 6, não vai interferir em nada, certo? A gente poderia estar vendo esse capítulo antes do outro, ok? Só a ordem que o livro colocou aqui, mas não interfere no aprendizado do capítulo 6, certo? Então, para tentar facilitar o entendimento, tá certo, da turma, eu preferi fazer dessa forma. A gente vai para o capítulo 6, quando finalizar, que já deve estar nas aulas presenciais, a gente volta para o capítulo 5, ok? Então vamos começar aqui vendo o assunto. Tá, ó. Sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis. A gente vai ver esse assunto que ele está na página 99, ok? Então vocês abrem um livro aí, página 99, para a gente ver esse assuntozinho, ok? Então vamos começar, certo? Então, capítulo 6, né? Sistemas de equação do primeiro grau com duas variáveis. Vamos ler esse resumo aqui, ele sempre dá uma noção do que a gente vai ver, né, no capítulo. Para começar, durante milênios, né, muito tempo, né, durante milênios, a matemática desenvolveu-se sem usar uma linguagem simbólica, como os sinais das operações. Os problemas que envolviam equações apareciam em forma de sentenças longas, o que atrapalhava o seu entendimento e, portanto, a sua solução. Aos poucos, a linguagem algébrica foi se constituindo com mais e mais símbolos. Como ampliação da linguagem numérica, as substituições dos números por letras exigiram que se definissem todas as operações que se verificavam no campo numérico. Hoje, essa notação é muito mais simples e clara, facilitando a resolução de problemas que antes dependiam, né? Tá digitado aqui, ó. Tá? Dependiam muitos cálculos, tá? E tempo. Essa linguagem evoluiu tanto que podemos resolver questões com duas ou mais equações sem grandes dificuldades. Os sistemas de equações nos possibilitam esse tipo de resolução,
certo? Então, vamos ver aqui agora o sistema de equações, método de resolução. Pronto. Aqui ele fala, sistema de equações é o conjunto de duas ou mais sentenças matemáticas abertas com duas variáveis ligadas pelo conectivo e, ou, para quem gosta de falar, e, tá certo? Nesse caso, representado pela chave, ok? Essa partezinha aqui, ó. Se as variáveis envolvidas são x e y, o par é x e y, né? Conjunto de solução x e y, tá certo? Esse par que ele fala é um par ordenado, né? Que a gente já viu aí no ano anterior, tá certo? No 7º ano. Até no plano cartesiano, né? Como achar os pontos. Isso aqui sempre, o que vem antes da vírgula entre parênteses é o x, e o que vem depois da vírgula entre parênteses é o y, né? Então, voltando para cá, ó. Seu conjunto de solução é um par ordenado, em geral, x e y, que torna as sentenças verdadeiras. Existem várias situações, problemas, ligadas ao nosso cotidiano, que possuem sua solução associada à resolução de sistemas de equações com duas incógnitas, certo? A principal característica desse tipo de problema é a existência de duas equações com duas variáveis ligadas aqui, ó, pelo conectivo I, ou E, né? Veja exemplos. As equações x mais y igual a 12 e x menos y igual a 5 originam um sistema de equações indicado por chaves, certo? Está indicando aqui, ó, esse sistemazinho de equação, ó. A gente vai ter a equação x mais y igual a 12 e x menos y igual a 5. Né? Tá no cartesiano aqui, ó, dos reais com os reais, né? Certo? Agora veremos todas as peculiaridades ligadas ao sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis, certo? O par ordenado lá, ó, que ele falou, como é que a gente encontra, né? Uma revisão aqui rapidinha. A gente atribui valores para x para encontrar y. Se a gente diz que x vale 0, a gente substitui aqui, ó. Onde tem x, coloca 0. Então vai ficar 0 mais y igual a 12. Então vai ficar y igual a 12, né? Então o par ordenado vai ser 0 e 12. Se eu colocar agora x valendo 1, coloco 1 no lugar, fica 1 mais y igual a 12. O 1 está positivo no primeiro membro, vou mandar para o segundo membro, negativo, né? Então fica y igual a 12 menos 1, que vai dar 11, né? Então quando x é 1, y vale 11, tá? E assim a gente vai encontrando os pares ordenados, ok? Isso aí só para relembrar, rapidinho, né? Então aqui, ó, solução de um sistema de equações. Cada equação do primeiro grau que forma o sistema de equações é possuidora de infinitas soluções, formadas por um valor de x e outro para y. Chamamos de pares ordenados, certo? São as soluções, né? Vamos ver aqui, ó. No livro tem uma tabelinha, ok? Com exemplos, certo? Temos aqui, ó, 2x mais y igual a 10, certo? Eu tenho que pegar um valor para x que multiplicado com 2 mais o valor de y de 10. Então ele colocou aqui, ó, 2 vezes 0, x ele colocou 0, 2 vezes 0 dá 0. O y vai ter que assumir que valor para dar 10? 10, né? Então fica 0 mais 10, 10. 10 é igual a 10, então o par ordenado é 0 e 10. Aqui nesse caso ele colocou 2 vezes 5, 2 vezes 5 já dá 10. Para essa igualdade aqui, ó, C vale, então o y vale 0, né? Porque 2 vezes 5, 10, tá certo? Mais 0 aqui, ó, deu 10. Então o par é 5 e 0, tá? Tem mais exemplos aqui, adianta. E nessa outra equaçãozinha aqui, ó, x mais y igual a 5. Também deu exemplos dos pares, certo? Isso aqui a gente já viu, tá certo? Antes. Qualquer dúvida, ó, veja, né? Perdão, a tabelinha completa, certo? Ui, perdão aqui, deixa eu ver se vai dar um foco. Pronto, deu um foco melhor. Aí vocês vejam aqui a tabelinha completa, ok? Lembrete, ó, ambas as equações possuem infinitas soluções. Veja que o ponto 5 e 0, né, é a solução para as duas equações, tá certo? Ó, aqui, ó, na segunda linha das duas colunas, ó, o par ordenado aqui, ó, 5 e 0, 5 e 0, certo? Por isso que ele fala que é solução para as duas equações. Isso nos mostra
que se as duas equações forem um sistema de equações do primeiro grau, com duas incógnitas, a solução desse sistema será o par ordenado comum à solução de cada equação. 2x mais y igual a 10, x mais y igual a 5. Encontrar a solução de um sistema é determinar um par ordenado, x e y, que seja solução comum das duas equações, isto é, um par ordenado que torne verdadeira cada equação, certo? A gente vai ver aqui, ó, dois métodos, certo? Que são usados. O método da substituição e o método da adição, certo? Vamos ver aqui, primeiro, o método da substituição, ok? O método da substituição, ele fala, para conseguirmos a solução de um sistema de equações pelo método da substituição, seguiremos os seguintes passos. Exemplo, tem aqui as duas equaçõezinhas, tá? A primeira, 2x mais 3y igual a 16. A segunda é x menos y igual a 3, certo? Sendo o conjunto universo, né, aqui ó, cartesiano entre os reais, certo? Determina a solução do sistema pelo método da substituição. Primeiro passo, o que é que a gente vai fazer? Encontrar uma relação entre uma variável de coeficiente 1 e o restante da equação. Utilizando a equação 2, fica. Podemos escolher qualquer uma das equações. O mais fácil de trabalhar é a 2, tá certo? Essa aqui vai ser a mais fácil. Por quê? Vamos ver aqui. Ó. A equação é o quê? X menos y igual a 3, né? Eu já tenho aqui a minha incógnitazinha sozinha, o x, certo? Assim, ó. Não tinha um número nenhum acompanhando ela. Então eu posso isolar ela. Eu vou apenas pegar o menos y, que está no primeiro membro, e jogar para o segundo. Fica dessa forma. X vai ser igual a 3. O y estava negativo no primeiro membro, mandei para o segundo membro com a operação oposta. Então veio positivo, certo? Então essa aqui é a relação valor linear de x, certo? O segundo passo. O primeiro passo foi isolar a minha incógnitazinha, né? O meu x, certo? O segundo passo é substituir essa relação encontrada na outra equação. Fica aqui para ver se dá um foco melhor. Certo? Na outra equação formadora do sistema. Nesse caso, equação 1. Então, ó, quem é a primeira equação? 2x mais 3y igual a 16. Mas eu não isolei aqui o x, ó, então eu tenho agora um valor de x. X vale quanto? 3y. Se era 2x mais 3y igual a 16, no lugar do x eu vou substituir o valor que eu encontrei, que é 3y. Então vai ficar 2 vezes x, mais x vale 3y, então substituo, mais 3y igual a 16. Tá? 2 vezes 3, 6. 2 vezes y é 2y. Vou repetir o restante. 3y igual a 16. Tá? Tenho aqui ó, y e y. Vou fazer essa soma. Então, coloquei só o quê? 2y mais 3y. Isso aqui dá 5y. 16 já está no segundo membro. Continua no segundo membro. O 6 está positivo no primeiro membro, veio para o segundo membro negativo. Certo? Ó. Então 5y só repete. 16 menos 6, 10. Então o 5 está multiplicando o y no primeiro membro. Vou passar para o segundo membro dividindo. Então vai ficar y igual a 10, que já estava no segundo membro. O 5 que estava multiplicando, ó, passou dividindo. 10 dividido para 5 é 2. Então y vale 2. Certo? Daí o que a gente vai fazer? Ó? Daí aplicamos o valor de y na relação encontrada no primeiro passo. Ó. Qual foi o valor aqui, ó, da relação que a gente encontrou? X igual a 3 mais y. E y vale quanto? 2. Então vou pegar e vou substituir. Ó. X é igual a 3y, mais y ele vale 2. Então ficou x igual a 3 mais 2. Quanto é 3 mais 2? 5. Então a gente achou aqui ó, o valor de x e já tinha encontrado aqui o valor de y. Então a solução vai ser quem? Primeiro a gente sempre escreve o x, depois a gente escreve o y. Então a solução é 5 e 2, certo? A solução é o par ordenado 5 e 2, ok? Achamos o valor tanto de x como de y. Esse é o método da substituição. Vamos ver aqui agora o método da adição, certo? Método da adição. Nesse método, teremos que eliminar uma das variáveis, usando o conceito de coeficiente opostos.
para que possamos encontrar o valor da outra variável, certo? Exemplo, sendo o conjunto universo cartesiano entre os reais, resolva o sistema. A equaçãozinha aqui ó, é x menos 5y igual a menos 23, nossa primeira equação. A segunda vai ser 2x mais 3y, isso aqui é igual a menos 7, certo? Segunda equaçãozinha. Então, ó, nosso primeiro passo, o que é que vamos fazer? Escolher quais das variáveis será eliminada usando o conceito de coeficiente oposto. Para eliminarmos a variável x, multiplicamos a equação 1 por menos 2, né? Ó. Primeira equação, segunda equação. Eu tenho aqui só x e aqui eu tenho 2x, certo? Para eu cancelar esse x com esse x, se eu tenho 2x, eu tenho que tirar 2x. Então aqui tem que ficar menos 2, certo? Então como é que eu faço o x virar menos 2? É só multiplicar ele por menos 2, né? Ó, porque a questão aqui está dizendo, certo? Então os coeficientes de x são 1 e 2. Sinais iguais, escolher um par e transformar em oposto. Ok? Ó. Então aqui ele reescreveu o que estava aqui. E agora está multiplicando a primeira equação por menos 2. Porque agora, ó, mais com menos, menos. 2 vezes x, 2x. Menos com menos dá mais. 5 vezes 2, 10. Repete o y. Isso é igual. Menos com menos aqui, mais. 23 vezes 2, 46, tá? Então, multiplicou a primeira equação toda por menos 2. A segunda equação só repetiu. Então, ó, 2 positivo e 2 negativo, cancelam um com o outro porque deu zero, né? Ó. 10y mais 3y dá 13y. Tá aqui, certo? E agora a gente vai fazer isso aqui, ó, depois da igualdade. Ó. 46 menos 7, 39. Então, o 13 está multiplicando y. Vou passar ele dividindo. Vai ficar y é igual a 39 dividido para 13 é 3. Ok? Achou aqui o valor de y. Segundo passo, inserindo o valor y igual a 3 em uma das equações fica. Você pode escolher qualquer uma, certo? A primeira ou a segunda. Ok? Então vamos ver aqui. Ó. X menos 5y é igual a menos 23, né? A nossa primeira equaçãozinha. X menos 5, o y vale quanto? 3. Substituiu. Isso é igual a menos 23. A gente vai fazer essa multiplicaçãozinha agora. X repetiu, né? Menos com mais dá menos. 5 vezes 3, 15. No primeiro membro, então, ficou menos 15. Vou mandar para o segundo, ele veio como mais 15. E o menos 23, que já estava no segundo membro, permaneceu menos 23. Então, quanto é? X é igual a menos 23 mais 15. Ó. Tem um sinal oposto aqui, eu faço uma subtração, vou repetir o sinal do maior. 23 menos 15 é 8, que é o maior 23, está negativo, resultado negativo. Então a gente achou o valor de x também, certo? Então quem é a minha solução? X e y, né? X vale menos 8, y vale 3. Achamos aqui, ó, soluçãozinha, o par ordenado, certo? Agora vamos ver aqui um lembretezinho. Ele fala assim, ó, primeiro, note que após a escolha da variável, verificamos se ela possui coeficientes opostos. Segunda observaçãozinha, em caso de não possuir, devemos usar algum artifício para encontrar essa situação. E o terceiro lembrete, observe também que foi realizada a adição das equações. Por isso esse método é chamado de adição, certo? O método que a gente viu, o método da adição, porque depois da sinal aqui é da igualdade, a gente faz uma adiçãozinha, certo? Agora, para a gente fixar aqui esse assuntozinho, tá ok? A gente vai fazer o exercíciozinho, certo? Deixa eu pegar aqui. O exercício está na página 101, certo? Primeira questão. Deixa eu copiar aqui a letra A. Na letra A aqui a gente vai fazer os 2 métodos, certo? Para a gente fixar os 2 métodos. Mas a questão em si ela deixa livre, certo? Para você fazer da forma que quiser. Ela fala assim, a primeira questãozinha da página 101. Resolva os sistemas de equações abaixo utilizando qualquer método. Então pode ser da substituição ou adição. E sabendo que o conjunto universo
é o cartesiano, né? Entre reais, tá certo? Então vamos responder. Deixa eu pegar aqui canetinha, pegar uma de outra cor. Vamos responder aqui dos dois métodos, certo? Que vimos aqui na aulinha agora. Primeiro, método da substituição, ok? Então vamos fazer ele primeiro. Método da substituição. Ok? Como é que a gente faz o método da substituição? A gente vai isolar, pega uma equação, né? Isola uma incógnitazinha e vai lá na outra equação e a gente faz essa substituição. A gente vai encontrar, nesse caso, o valor tanto de x como de y, certo? Deixa eu colocar aqui assim, ó. Essa aqui é a minha primeira equaçãozinha, a minha segunda equaçãozinha, certo? O método da substituição. Então, vamos lá. Como não tenho como perguntar a vocês qual quer substituir, vou pegar então aqui, tá certo? Vou pegar a equação 2, você pode pegar a equação 1 também, vai dar o mesmo resultado. Vou pegar a equação 2. A equaçãozinha 2 é x menos y, isso aqui é igual a 3, certo? Mas eu vou isolar o meu x, então vai ficar quem? X é igual a 3, o y que está negativo no primeiro membro, vem para o segundo membro positivo, certo? Então esse aqui, ó, já é a minha relação, né? Deixa eu ter aqui. É isso, ó. Minha relaçãozinha, ok? Agora o que eu vou fazer? Já que eu comecei mexendo na equação 2, vou substituir aqui, ó, na minha primeira, certo? Então aqui eu vou fazer como? Onde tem x, eu vou colocar o valor que eu achei para x, que vai ser quem? 3 mais y. Agora o mais y aqui, ó, vou colocar e vai ser igual a 17, né? Ó. Onde tinha x, coloquei 3 mais y. E o restante eu repeti, mais y igual a 17. Então, ó, 3 vou repetir, quanto é y mais y? Isso aqui dá 2y, que é igual a 17, certo? 2y é igual a 17. O 3 que está no primeiro membro positivo vai passar para o segundo membro com a operação oposta, então ele vem negativo. 2y é igual a... Quanto é 17 menos 3? Muito bem, 14. Vou isolar ainda mais o meu y. Vou ficar y igual a 14. O 2 está multiplicando o y no primeiro membro, vai passar dividindo. Y é igual a 14 dividido para 2, 7, certo? Achei aqui o valor de y, certo? O que é que eu vou fazer agora? Pegar o valor de y, que eu achei, e vou lá na minha relação e vou substituir, tá? Então vai ficar x é igual a 3 mais y vale 7. Então x é igual a 3 mais 7, 10, ok? Então, ó, bem tranquilo, né? Então, quem é o meu conjunto aqui, ó? Solução, né? Meu conjunto solução, certo? Vai ser o meu par ordenado, que vai ser 10 e 7. Ok? Sempre vem x primeiro, depois y. Ok? Esse aqui é o método da substituição. Vamos fazer agora pelo método da adição. Certo? A mesma letrinha para a gente ver. Método da adição, vou copiar ele aqui novamente as duas equações. X mais y igual a 17. X menos y igual a 3. Certo? Se a gente observar aqui, ó,
método da adição, a gente já tem uma incógnitazinha, ó, que está com o valor oposto, né? Eu tenho y positivo e y negativo. Eu tenho y, perdi y, isso aqui dá quanto? 0, né? Então o restante eu vou fazer uma adiçãozinha. X mais x vai dar 2x. Isso aqui é igual a 17 mais 3, 20. Certo? X vai ser igual a 20. O 2 está multiplicando x, vou passar dividindo. Então vai ficar x é igual a 20 dividido para 2, 10. Achei o valor aqui de x. Agora o que eu vou fazer? Pegar o valor de x, certo? E vou substituir em alguma equaçãozinha para assim a gente encontrar o valor de y, certo? Então, vamos pegar essa primeira mesmo, tá? Que é x mais y igual a 17. X está valendo quanto? 10 mais y igual a 17. Y é igual a 17. O 10 está positivo no primeiro membro, vai passar para o segundo membro negativo, né? Y é igual a 17 menos 10 é 7. Certo? Então, pelo método da adição, deu 10 e 7. A solução aqui é quem? A mesma, né? Ó. É o meu par ordenado, que primeiro vem x, depois y. Então, ó, podem verificar que é a mesma solução. Ok? Por que a mesma solução? Porque a gente chega no mesmo resultado, só utilizando métodos diferentes, certo? Para resolver. Então, vamos recapitular o que a gente viu aqui agora. Aqui, ó, a gente viu método de substituição, método de adição. Os dois vai dar o mesmo resultado, certo? Como a questãozinha deixou a gente livre para fazer de qualquer forma, eu fiz das duas, porque a gente só viu a parte teórica, né? Para ver na prática realmente como é feito, certo? O método da substituição. Eu pego uma das duas equações, certo? Que a questãozinha me deu, para pegar a relação, né? Como é que eu pego a relação? Ó, eu vou isolar a incógnitazinha, tá? No caso aqui, ó, eu peguei a segunda equação e eu isolei o x. Era x menos y igual a 3, deixei só o x no primeiro membro igual a 3, que já estava no segundo. O y estava negativo no primeiro, veio positivo para o segundo membro, certo? Com isso aqui eu peguei o valor de x, substituí na primeira equaçãozinha, como era x mais y igual a 17, então ficou 3y, que é o valor de x, e o restante eu repeti, ó, mais y igual a 17. Então ficou 3y mais y, 2y igual a 17. O 3 estava positivo, o primeiro membro veio para o segundo negativo, ficou 2y igual a 17 menos 3, que isso dá 14. O 2 estava multiplicando y, passei dividindo. Então y acabou dando 7, tá? Estou fazendo mais rápido que uma revisãozinha, né? Revendo aqui o que a gente já viu. Então, como eu tenho o valor de y agora, substituo na minha relação. Era x igual a 3 mais y, substituo y por 7. 3 mais 7 é 10. Então, achei o meu x, tá? Aqui, ó, né? Aí a minha solução é o par ordenado, né? Que sempre primeiro eu escrevo x, depois o meu y. X foi 10, y 7. E pelo método da adição, a gente sempre tem que procurar um oposto, tá certo? Ou no x ou no y, para cancelar um deles e ficar só com o outro. No caso aqui, ó, as próprias duas equações já vinham com um oposto do outro aqui, ó. Era x mais y, outro era x menos y. Y positivo e y negativo. Cancela, né? É como se y, vamos dizer que seja uma pizza, tá? Uma pizza positiva. E aqui você já comeu a pizza, né? Então agora tem o quê? Tem 0, né? Certo? São opostos, ó. Então era x mais y igual a 17, x menos y igual a 3. Cancelou um com o outro, y deu 0. Então ficou x mais x, 2x, 17 mais 3, 20. O 2 passei, ó, estava no primeiro membro multiplicando, passei para o segundo membro dividindo. 20 dividido para 2, 10. Esse é o valor de x. Depois que eu achei o valor de x, ó, no método da adição, eu pego qualquer uma das equações e vou lá e substituo o valor de x para achar o y. Peguei aqui a primeira. Então, onde tinha x, coloquei o valor dele, que é 10. Ficou 10 mais y igual a 17. O 10 está positivo no primeiro membro,
mandei para o segundo membro negativo. Então ficou y é igual a 17 menos 10, que dá 7, certo? Então quem é a solução? Meu par ordenado, x e y. Sempre escrevo primeiro x, depois y. Mesma coisa do método da substituição, ok? Então essa aqui é a questãozinha, primeira questão da página 101. Okay? Essa primeira questão ela tem da letra A até a letra F. No vídeo eu respondi a letra A, certo? Vou deixar o restante para vocês responderem em casa, ok? Então, ó, já começa de agora, tá? A aula tem 40 minutinhos, ó. O meu vídeo aqui deu 30 minutos, a parte teórica e uma questãozinha nela, uma letra da primeira questão, para realmente fixar o assunto. Então vocês aí ó, tem no mínimo aí ó, os 10 minutinhos da aula para responder 5 questões. Então vocês vão com certeza aí levar um pouco mais de 10 minutos para responder as 5, né? Certo? Quem está pegando o jeito ainda, então, ok? Do assunto. Então, ó, tem aí 5 letrinhas para vocês responderem, certo? Então agradeço a atenção de vocês. Até a próxima aula, ok? Tenha uma boa semana a todos. Tchau, tchau. Até a próxima aula.